Olá, meus queridos, tudo bom? Eu sou o Flávio, colaborador da Casa de Timóteo. Hoje nós vamos celebrar uma data muito especial. A nossa querida casa está fazendo 40 anos. Antes de começarmos a falar um pouquinho dessa casa, vou pedir que cada um em seu lugar feche seus olhos, vá se acalmando o coração, sentindo a presença do seu anjo da guarda, sentindo a presença do nosso querido Mestre Jesus, que se faz presente, e assim mais calmos, mais ligados à espiritualidade amiga, vamos nos elevando até o nosso Pai, ao qual nos ligamos agora através da prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai de todo mal, que assim seja. Bom, meus amigos, hoje é uma data muito feliz para nós. 40 anos da casa de Timóteo. Essa casa que ela foi realmente oficializada como casa em 3 de julho de 1980. Mas o início dela foi um pouquinho antes, em 1976, quando o senhor Mário Quirino, trabalhador da Casa Espírita Redentor em Santo André, sentindo a necessidade de um novo trabalho e tendo recebido através da mediunidade uma chave simbólica que abriria uma nova casa espírita e cujo mentor seria Timóteo. A grande pergunta, que eu faço para todos: quem é Timóteo? Já ouvi pessoas chegando na casa e falando: olha, seu Timóteo está aí? Algumas pessoas já falaram para mim: olha, eu vi o seu Timóteo, aí creio que numa segunda-feira à noite, num sábado de manhã. Será que ele está na casa agora? Antes de eu começar a falar quem que foi Timóteo, eu peço para vocês trazerem na memória quando vocês chegaram nesta casa. Como chegaram nessa casa? Qual foi a primeira impressão que tiveram? E por que vocês estão ainda frequentando a casa de Timóteo? Como tema da noite, vou trazer realmente quem é esse Timóteo. E para falar quem é Timóteo, eu preciso voltar um pouquinho na história e falar sobre Paulo de Tarso. Esse querido apóstolo, que foi um grande divulgador do cristianismo, foi um grande defensor de Jesus, fundou vários núcleos cristãos, que teve o seu encontro com Jesus na estrada poeirenta de Damasco, que perseguiu tanto antes de encontrar Jesus, perseguiu de uma forma terrível aqueles discípulos que vinham pregando a boa nova de Jesus, o evangelho de Jesus, que defendiam esse ser tão esplêndido, e que a partir desse encontro com Jesus, seu coração foi tocado. Foi tirado como se fosse, ele realmente fala, como se foi tirado algo da vista dele e mostrasse a luz da verdade. E ele passou a acreditar e a defender
com unhas e dentes, a verdade, o novo caminhar através de Jesus. E a partir desse encontro, que ele foi se adentrando em todo o conhecimento que ele conseguiu naquela época sobre Jesus, no encontro com Pedro, com Tiago, a vivência que ele teve na casa do caminho, foi acendida uma luz para ele. Ele falou: por que não divulgar a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, para além da cidade de Jerusalém, além das muralhas de Jerusalém, além da Palestina? Por que não levar Jesus a todos os cantos possíveis? E assim ele fez. Começou uma peregrinação por várias cidades. Em cada cidade que ele ia fundando um núcleo cristão, com a tarefa de, através desse núcleo, acolher os mais necessitados. Não necessitados materialmente, mas também aqueles necessitados de um ombro amigo, de uma palavra de carinho, necessitado do encontro com Deus. Isso vinha através de Jesus. E assim Paulo foi fazendo, de cidade em cidade. Ele, como cidadão romano, tinha fácil acesso a vários locais. E além de cidadão romano, ele tinha sido judeu também. Então ele tinha o acesso fácil às sinagogas. Muitos acreditavam ainda que ele era um judeu. E quando ele chegava numa sinagoga, ele começava a pregar a boa nova de Jesus. E assim, nessa primeira viagem, ele fez com um querido irmão chamado Bernabé. E ele foi de cidade em cidade. Lembre-se, naquela época não era fácil as viagens. Eram a pé ou muitas vezes em lombo de burros. Mal se tinham cavalos para se ir. Mas a maioria das vezes eram a pé. E depois de uma viagem penosíssima, Paulo e Bernabé chegaram a uma pequena cidade chamada Listra. Essa cidade, ela fica hoje no mar Mediterrâneo, onde se configura a Pérsia. Ao chegar nessa cidade, ele foi recebido por uma mulher, uma viúva chamada Lloyd, pela sua filha, viúva também chamada Eunice, e pelo filho de Eunice, de nome Timóteo. Timóteo contava nesse período com mais ou menos 13 anos de idade. Mas tinha uma inteligência imensa, uma inteligência viva, de um sentimento generoso, que encantava a todo mundo ao seu redor. Ao chegar nessa cidade, e com carinho recebido por essa família, recomposta suas forças, Paulo foi fazer a pregação sobre Jesus. Dirigindo-se à sinagoga, junto com Timóteo, Paulo ficou encantado com aquele menino que lia as Sagradas Escrituras de Moisés, dos antigos profetas,
falando com firmeza, com propriedade, e ao mesmo tempo encantando a todos aqueles no salão. Após a sua fala, após a fala de Timóteo, Paulo assume então o púlpito e começa a fazer a pregação sobre Jesus. Paulo era um extraordinário orador, um dos melhores que existiu até hoje. E aquele menino, de nome Timóteo, foi se encantando, pouco a pouco, com esse homem Jesus, com esse ser que deu tanto de si, muitas vezes fazendo tão pouco. E Paulo sentiu como aquele menino, como Timóteo, prestava atenção nele. E foi se achegando àquele rapaz. No dia seguinte, logo cedo, Timóteo chega junto de Paulo e começa a fazer questionamentos, atrás de questionamentos, sobre Jesus, sobre quem que era Jesus, sobre o que ele tinha feito, as coisas maravilhosas, grandiosas que Jesus tinha feito, como ele tinha feito, como ele tinha vivido. E Paulo começou pouco a pouco se encantando com aquele rapaz também. Criou-se um elo de ligação imenso entre esses dois, de pai para filho. Paulo nunca teve filho. E Timóteo havia perdido o pai dele muito novo. E essa relação foi crescendo dia a dia. Paulo criou um núcleo cristão ali naquela cidade de Listra. E Timóteo, mais do que generoso, mais do que a vontade de aprender, de querer fazer, foi ajudando Paulo naquela nova comunidade cristã que estava se formando. Fala-se até que a forma com que Timóteo respeitava a liderança de Paulo e se submetia a ele. O submeter que eu falo não é ser servo, mas em acreditar naquilo que Paulo vinha falando, do jeito que Paulo estava liderando, foi preparando Timóteo para ser um grande obreiro, um grande evangelizador. E realmente, Timóteo foi um grande evangelizador. Ele se tornou mais tarde um grandiosíssimo porta-voz de Paulo. Voltando então àquele momento em que o núcleo já estava se formando, se consolidando, o que acontece também? Os líderes religiosos que moravam ali em Listra começaram a se sentir ofendidos. Por que os seus fiéis, os seus seguidores, começaram a se afastar dessas igrejas, indo em direção à igreja nova que estava se formando? O que esses líderes fizeram então? Reuniram algumas pessoas e em certa noite atacaram Paulo. Atacaram a pedradas. Depois do ataque, Timóteo chegou até o local onde estava Paulo, o recolheu, cuidou das suas feridas. E quando Paulo se restabeleceu,
Ele viu que havia necessidade então de, já que estava formado um núcleo cristão ali naquela cidade, dele dar continuidade à sua tarefa e seguir, fazer esse serviço da divulgação, de criação de novos núcleos em outras cidades. Timóteo, mais do que de imediato, falou: quero ir com você. É tão bonito o que você fez aqui. O cuidado com o que temos, com os mais necessitados. Quero seguir você para aprender um pouco mais de Jesus, aprender um pouco mais de como agir de acordo com os ensinamentos de Jesus. Paulo se sentiu tocado, mas falou para ele: olha, ainda não é o momento de você deixar sua mãe e sua avó. Você precisa amadurecer um pouco mais. Te deixo alguns pergaminhos com o Evangelho de Jesus. Estude, se dedique, auxilie nessa nova igreja que fundamos. Em um momento mais oportuno eu retorno para conversarmos novamente. E assim se sucedeu. Paulo continuou suas andanças e Timóteo os seus estudos e trabalhou com muito afinco naquela nova igreja que havia se realizado, se formado ali em Listra. Paulo voltou então, depois de várias cidades, vários núcleos que ele formou, voltou até Jerusalém. E quando ele estava em Jerusalém, começou a ouvir relatos de algumas comunidades estarem se desvirtuando do caminho que ele havia deixado. Ele viu a necessidade então de fazer uma nova visita a essas cidades e criar novos núcleos. E ele voltou até aquela cidade de Listra. Timóteo já contava nessa época com 17 anos de idade. Era ele que cuidava deste novo núcleo que havia se formado. O encontro entre os dois foi algo extraordinário. Foi um encontro de um pai com um filho que não se vê há muito tempo. Houve choro, houve abraços, houve encantamento, o avivamento do amor entre esses dois seres, Paulo e Timóteo. Paulo ficou mais alguns dias na cidade e fez o convite para que Timóteo, assim como havia feito anteriormente, o seguisse. Timóteo, mais do que imediatamente, falou: com certeza, eu te sigo. Eu aprendi tanto nesse período, quero aprender mais, quero ver o mundo, quero levar o Evangelho de Jesus ao mundo. Quero praticar esse ensinamento de Jesus no mundo. Vou com você. E assim foi feito. Visitaram várias cidades. Nesse meio tempo, Paulo novamente começou a ver a necessidade de se comunicar com as igrejas que ele havia formado, com esses núcleos cristãos que ele havia formado. Naquela época não se tinha um telefone, um celular, um WhatsApp. A forma de comunicação que ele poderia ter mais que depressa seria através de cartas. E ele começou a escrever cartas para as comunidades que ele havia formado.
Só que ele não poderia colocar qualquer pessoa para enviar as cartas. Ele tinha que mandar alguém de sua confiança para que ele, além da carta, levasse também notícias sobre como estavam as outras comunidades cristãs naquele tempo. Ele fez um convite a Timóteo. Falou: olha, você levaria as cartas, as notícias a esses irmãos? Timóteo, com certeza, vai ser de grande prazer fazer isso. E assim Paulo se dispôs a escrever as cartas. Muitas vezes, as cartas com a influência de Timóteo também. E Timóteo ia de comunidade em comunidade, levando essas cartas e trazendo cartas de volta para Paulo, notícias de volta. Ia se formando então um elo de ligação entre as novas comunidades formadas, Timóteo e Paulo. Jesus começou a ficar mais do que vivo então, nesse momento. Olha só a responsabilidade de Timóteo. Do aprendizado em novas casas, a responsabilidade de levar as informações, levar o ensinamento, porque cada casa tinha um ensinamento diferente, e ele trazia esses ensinamentos sendo úteis para Paulo, e levava ensinamentos de Paulo a essas novas casas. E chegou um determinado momento que, a pedido de Paulo, pediu para que Timóteo cuidasse da comunidade de Éfeso. Mais uma vez, Timóteo, mais do que solícito, ficou cuidando daquela comunidade, com muito carinho e muito amor. Paulo continuou as suas peregrinações. Em determinado momento, Paulo é preso e é enviado para Roma. Por perseguições de poderosos da religião dominante da época, pois Paulo estava incomodando. Paulo estava, segundo esses líderes, desvirtuando a palavra de Deus. Paulo não poderia ser julgado a não ser por Roma, pois ele era um cidadão romano. E assim foi feito, ele foi enviado para Roma para ser julgado. E mesmo preso em Roma, Paulo ainda continuava o envio das suas cartas a todas as comunidades. Paulo já estava sentindo que estava chegando o seu momento de partir desse mundo. E ele escreveu para Timóteo, de uma forma até meio triste, mas dando grandes orientações ainda. Ele falou para Timóteo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Jesus Cristo. E o que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que sejam capazes de instruir também a outros. Esforça-te por apresentares a Deus, a te apresentar adiante de Deus, digno de aprovação, como um operário que não tem de que se envergonhar, que distribui retamente
a palavra da verdade. Olha só a responsabilidade que ele dava para Paulo, para o Timóteo, de continuar a divulgação daquela palavra, trazer os fiéis para Deus. E mesmo diante dos erros, não se envergonhar, mas ter a certeza dentro de si que ele estava fazendo algo correto. E incentivar os outros a fazer o correto também. Como um último pedido, ele pediu para Timóteo que fosse encontrá-lo em Roma, pois ele se sentia sozinho. Ele chamava Timóteo de meu filho da fé. Não houve tempo de Timóteo chegar a Roma e encontrar ainda Paulo com vida. Mas apesar disso, ele tinha os ensinamentos de Paulo sobre Jesus, sobre Deus, sobre nossa mudança interior muito forte, sobre o que é fazer o caminho correto, sobre como agir, sobre como ser uma pessoa melhor. E a grande tarefa de Timóteo, levar isso a outras pessoas. E assim temos nós, Timóteo, como um grande mentor da nossa casa. Tudo o que aprendemos tem um valor para nossas vidas. Porém, o nosso aprendizado também pode auxiliar aos que Deus coloca em nossos caminhos. Sejam eles filhos, sobrinhos, amigos, alunos. Algo que lhes podemos oferecer do que já vivemos. Sem arrogância ou qualquer sentimento de superioridade. Essa troca pode ser de grande valia, não apenas para os envolvidos, mas para a posterioridade. Timóteo foi a prova de que um grande líder precisa ser um grande liderado. Ele sempre estava atento, cumprindo o que lhe fosse ordenado. Eu pergunto a vocês agora, como vocês chegaram nesta casa? Será que vocês receberam ou foram recebidos como Paulo foi recebido quando chegou na casa de Timóteo, lá em Listra, com muito carinho, muito amor? Aquele homem desconhecido, ele era desconhecido para aquela família. E da mesma forma que Timóteo recebeu a Paulo, da mesma forma que Timóteo recebeu os ensinamentos de Jesus, e tão fortemente ele pregou os ensinamentos de Jesus, como cada um de vocês foi recebido nesta casa de Timóteo que frequentamos. O que vocês levam agora em seus corações para que possam receber as novas pessoas que poderão chegar na casa, ou mesmo aquelas que há tanto tempo frequentam a casa e precisam ainda de um carinho, de um acolhimento, de um abraço amigo e fraterno?
Não é à toa que nós temos um mentor chamado Timóteo. É para nos incentivar ao estudo. Pois o período entre a primeira ida de Paulo e a segunda foi de grande estudo para Timóteo. Segundo aprendizado que ele nos passa de obreiros, de trabalhadores, de colaboradores em nossa comunidade. Terceiro, de propagadores, de propagar a boa nova, o evangelho, onde estivermos. É nossa tarefa, nossa humilde tarefa. Esse é o nosso querido Timóteo, que ouvimos tanto falar sempre, casa de Timóteo, casa de Timóteo. Eu sei que pessoas entram na casa, pessoas saem na casa. Nós entramos na casa, mas essa casa nunca sairá de nós, dos nossos corações. Vamos comemorar então com muita alegria esses 40 anos dessa casa maravilhosa que frequentamos. E hoje temos mais um presente também. Se possível, na sequência, nós colocaremos um vídeo que nosso amigo Vansan gravou com o hino da casa. Agradeço o momento que vocês ficaram comigo, prestando atenção, se sentindo tocados também. E agradecemos a esse querido amigo que é nosso mentor, a esse Timóteo. Muito obrigado a todos. Que Deus proteja cada um de vocês que está nesse momento, ouvindo ou vendo. Essa pregação. Muito obrigado a todos. Olá, queridos amigos da Casa de Timóteo, eu sou o Vansan e estou aqui com uma homenagem muito especial, uma gravação muito carinhosa que eu fiz exclusivamente para comemorar o aniversário desta casa tão querida. Descendo do céu, porque a semente do amor já brotou, como uma flor desabrocha na terra, com todo o seu esplendor. É a casa de Timóteo que começa a renascer, e a casa de Timóteo com o tempo vai crescer. Anjos de luz vêm descendo do céu, trazem nas mãos o emblema da cruz, e com carinho nos traz a mensagem do nosso Mestre Jesus. Filhos queridos do meu coração, sigam felizes na luta e na dor, que o Pai Celeste há de abençoar sempre as vossas mãos.